Olá, irmãos, graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Toda quarta-feira, neste horário, nós temos a alegria de estudarmos juntos a palavra de Deus com a série de mensagens A Segurança do Cristão. Na semana passada, nós iniciamos o estudo da segunda carta do apóstolo João e, se Deus permitir, na próxima semana, nós vamos estudar a terceira carta. Lembrando que a segunda e a terceira carta são cartas menores e é por isso que nós podemos estudar de forma rápida e expor os versículos que essas cartas nos apresentam. Então nós temos a alegria de continuarmos essa série de mensagens que tem como objetivo inspirar a nossa vida, trazer crescimento espiritual para cada um de nós, enquanto nós descobrimos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A série A Segurança do Cristão tem como objetivo despertar no seu coração o desejo de conhecer a palavra do Senhor e descobrir o que Deus tem preparado e reservado para a sua vida, você que se considera um discípulo de Jesus, alguém que anda nos caminhos do Salvador. Mas antes de nós lermos o texto bíblico, eu quero aproveitar a oportunidade de convidar você e a sua família para participarem conosco no dia 29 de abril da oração da madrugada, o clamor pela família. Toda sexta-feira, às 5 horas da manhã, nós temos esse encontro aqui no templo. Mas no próximo dia 29, nós teremos um encontro especial na sexta-feira pela manhã, às 5 horas. Então nós convidamos você e a sua família para participarem conosco desse clamor pela família especial que vai acontecer no próximo dia 29 de abril, a partir das 5 horas da manhã. E após o tempo de oração, nós teremos uma confraternização. Então venha participar conosco, venha celebrar a Deus, orar em favor da sua família. Nós vamos assistir agora um convite realizado pelos nossos irmãos Aloísio e Marisa, explicando como que vai funcionar essa oração da madrugada no próximo dia 29 de abril. O Ministério de Casais é um dos nossos parceiros na realização desta programação especial. Então vamos assistir esse convite e em seguida eu volto com mais um estudo bíblico da série A Segurança do Cristão. Olá, irmãos! Como todos já sabem, no próximo dia 30 de abril estaremos realizando mais um encontro da família. E como preparação para este encontro, no dia 29, logo após a oração da madrugada, nós teremos um delicioso café da manhã. Participe conosco. Traga um pratinho de quitanda e venha deliciar conosco dessa grande confraternização. Esperamos todos vocês. Abraço. Abraço. Segunda carta do apóstolo João, versos 5 a 13, nos diz assim: E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivéssemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andais nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porque aquele que lhes dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Queridos, na primeira carta do apóstolo João,
ele nos ensina quais são as marcas do verdadeiro cristão, de todo discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem uma doutrina correta, ele se apega às Escrituras, ele tem uma vida moral correta, digna, e ele também ama ao seu próximo, ao seu irmão. E a segunda carta do apóstolo João, que nós começamos a estudar na semana passada, nos ensina a lutar pela fé viva, a fé em Cristo Jesus. Nós precisamos lutar em favor da nossa fé. Há muitas situações que se levantam contra a nossa fé e nós precisamos reagir diante dessas situações. E o apóstolo João vai nos mostrar aqui na sua segunda carta quais são essas situações que muitas vezes se levantam contra a nossa fé. E a terceira carta do apóstolo João fala sobre um exemplo positivo, representado pelo personagem Gaio, e um exemplo negativo, representado por um outro personagem chamado Diótrefes. E na semana que vem nós vamos estudar essa terceira carta. Mas a segunda carta, essa que nós estamos estudando, João fala sobre os falsos mestres que estão se passando por crentes para explorar a hospitalidade dos irmãos. Há uma situação aqui da presença dos falsos mestres entre os discípulos de Jesus, entre os crentes daquela época. A pregação da palavra de Deus estava sendo anunciada, a pregação da palavra de Deus estava acontecendo naqueles dias e muitas pessoas estavam se convertendo. E infelizmente, muitas pessoas que ouviram do Evangelho aproveitaram a ocasião para distrair o povo de Deus, para trazer dúvida, para trazer problemas para a comunhão da igreja, para o crescimento da igreja naqueles dias. E João então escreve essa carta da cidade de Éfeso e ele encontrou ali membros de uma igreja distante que estava sob a sua jurisdição. E é para essa igreja que o apóstolo João vai escrever esta sua segunda carta. Essa igreja estava sendo visitada por várias pessoas que estavam apresentando uma doutrina diferente daquela anunciada pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus, que ouviram da boca do próprio Mestre convicções sobre o Evangelho, e até mesmo do apóstolo Paulo, que foi um grande colaborador para que as principais doutrinas do Novo Testamento surgissem e pudessem conduzir a igreja naqueles dias e também em nossos dias. Então, a segunda carta do apóstolo João tem a seguinte divisão. Os versos de 1 a 4, João fala sobre a verdade, a importância de nós anunciarmos a verdade. E João vai dizer que a verdade é a base da comunhão e do amor. Para o apóstolo João, não há comunhão, não há amor, se todos não estiverem ligados à verdade de Deus. A verdade promove comunhão, a verdade promove o amor entre os irmãos. Em segundo lugar, a necessidade de andar nos mandamentos de Deus, conforme os versos 5 e 6. É importante nós obedecermos os mandamentos. E um dos mandamentos de Deus é que nós amemos uns aos outros. É importante você, como discípulo de Jesus, entender que a sua vida, que a sua caminhada aqui nesse mundo, ela precisa ser baseada no amor aos irmãos. Nós precisamos, de fato, amar as pessoas que nos cercam. Essa é uma das marcas de todo discípulo de Jesus. A terceira divisão aqui é a comunhão e a hospitalidade, que João vai falar entre os versos 7 a 11. João vai falar sobre o significado da comunhão, se nós devemos receber qualquer pessoa na nossa casa. João vai falar sobre o perigo dos falsos mestres que aproveitam as situações para se hospedar na casa de algumas pessoas e ali provocarem divisões quanto ao Evangelho de Cristo. E a quarta e última divisão, João vai falar sobre o desejo de estar com aqueles irmãos
e ele faz isso nos últimos versos dessa carta, os versos 12 e 13. Mas no versículo 6, João diz: "E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos." À medida que nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração e praticamos essa palavra, nós amamos as pessoas. E o amor é este, é guardar os mandamentos de Deus, é viver segundo os mandamentos, é andar segundo os mandamentos. Você ama a Deus à medida que você pratica os mandamentos, obedece os mandamentos. E você ama o seu irmão também quando você põe em prática o mandamento de amar uns aos outros. No versículo 7, João diz: "Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne." Haviam muitos enganadores, como diz o apóstolo João aqui, falsos profetas, falsos mestres, que não haviam confessado que Jesus era o Cristo, que ele tinha vindo em carne, não criam na divindade de Jesus, e agora eles são representados aqui como enganadores. Eles assumem esse papel e eles são comparados como os discípulos do anticristo. João já havia falado sobre isso na sua primeira carta, quando ele diz que os falsos mestres são de fato os anticristos, os discípulos do anticristo que há de vir. A Bíblia diz que virá um anticristo, um personagem humano, vai surgir na história e ele virá como uma paródia de Cristo. Ele vai anunciar algumas coisas e certamente trazendo divisão e escândalo para o reino de Deus, para o evangelho de Cristo, trazendo confusão na mente de muitas pessoas. E o verso 10, João diz: "Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não o recebais em casa." Qual doutrina é essa? A doutrina de que Jesus ele veio em carne, que Jesus se tornou homem e habitou entre nós. Havia naqueles dias a tendência de rejeitarem esse ensinamento por parte de algumas pessoas. Porque muitos diziam que como Deus poderia se encarnar numa natureza humana pecadora, como que ele poderia ser divino, habitando em carne, se tornando carne. E é por isso que João vai defender a doutrina da encarnação de Cristo aqui. E João vai dizer que se você encontrar com alguém que não recebe essa doutrina, que não crê nessa doutrina, a doutrina da encarnação de Jesus, você não deve receber em casa e nem dar as boas-vindas. João aqui está sendo categórico, ele está sendo objetivo aqui. Porque a preocupação do apóstolo João é que esses falsos mestres poderiam enganar mais pessoas, estabelecendo moradia ou sendo recebido por alguns crentes ali daqueles dias. Eles poderiam trazer uma consequência ainda pior para a igreja de Cristo ali naqueles tempos. E é por isso que João dá essa ordem. Nós devemos ser hospitaleiros com aqueles que pregam a palavra da verdade. São essas pessoas que você deve receber na sua casa. São essas pessoas que você deve acolher. João aqui não está nos ensinando que nós devemos fechar as portas da nossa casa para aqueles que não confessam Jesus Cristo como Senhor. Não é isso que João está nos ensinando. O que João está falando aqui é sobre aqueles que pregam uma doutrina contrária à palavra de Cristo. Aqueles que defendem os falsos mestres, os falsos profetas. Então, se você sabe que alguém é um falso mestre, um falso profeta, não receba essa pessoa em casa. João não está falando para você não receber ninguém na sua casa que não crê em Cristo. Não é isso. Mas são aqueles que pregam e ensinam uma doutrina que não é a verdade de Deus. Esses nós não devemos receber em casa. E o verso 11, João continua: "Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras que são más."
Olha o perigo de você receber ou acolher um falso mestre na sua casa ou defendê-lo. Você acaba se tornando cúmplice dele. Isso é algo muito sério, porque a doutrina de Cristo ela não pode ser colocada em dúvida. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a base da nossa fé. E nós devemos entender que não tem como nós aceitarmos doutrinas que não sejam coerentes com as Escrituras. É impossível um discípulo de Jesus crer em outros ensinos a não ser os ensinos das Sagradas Escrituras. A nossa fé precisa ser uma fé bíblica, uma fé baseada nas Escrituras. E nos versos 12 e 13, João diz: ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero e ter convosco que conversaremos de viva voz. Olha interessante aqui o apóstolo João, considerado aqui como o pastor desta igreja, para a qual ele está escrevendo. Ele escreve da cidade de Éfeso, e a esperança dele é encontrar com esses irmãos pessoalmente, porque ele queria transmitir alguns ensinos de viva voz, ou seja, pessoalmente, face a face. Ele poderia ter falado outros assuntos aqui nessa segunda carta. Ele poderia ter tratado de outras questões, mas ele prefere esperar, ele prefere aguardar o encontro com esses irmãos para de viva voz ele transmitir outras orientações e instruções acerca da fé. E o objetivo dele para encontrar com essas pessoas pessoalmente é para que a alegria seja completa. As situações da nossa vida, para que a nossa alegria seja completa, nós precisamos ir até o encontro de algumas pessoas. Para que a nossa alegria seja completa, muitas vezes nós precisamos estar em comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja. Essa igreja que também ama Jesus, essa igreja que também segue a Jesus. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Agora João está falando de crentes da cidade de Éfeso, que agora está mandando um abraço, uma saudação para aqueles irmãos para os quais João está escrevendo essa carta. Mas nos versos 8 e 9, João diz de forma muito clara aqui para nós: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. A instrução, a exortação de João aqui é que nós devemos tomar muito cuidado, para que nós não venhamos perder aquilo que nós já recebemos de Deus com muito esforço. Queridos, a heresia ela faz isso. A seita tem essa estratégia. Por onde ela passa, ela destrói, ela deixa rastros. O objetivo dos falsos mestres é roubar a atenção, o coração das pessoas, a mente das pessoas. É por isso que é necessário, é importante nós ouvirmos da palavra de Deus a todo instante. É sempre bom a gente relembrar conceitos e verdades do Evangelho, para que nada venha nos distrair, para que a nossa fé continue firme, alicerçada sobre a rocha que é Cristo e sobre as Escrituras que é a verdade de Deus. É importante você conhecer a palavra do Senhor, estudar constantemente as Escrituras. É preciso a gente ter um estudo contínuo da palavra de Deus para que a gente não se perca nas vãs filosofias, nas doutrinas falsas, nos ensinos contrários à verdade do Senhor. No verso 9, João diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que João está nos dizendo aqui? Que aqueles que negam a autoridade de Jesus, aqueles que negam a divindade de Jesus, eles não têm Deus. Eles não podem dizer que permanecem em Deus. O que permanece na doutrina, esse tanto tem o Pai como o Filho. Nós só podemos estar no Pai e estar em Cristo à medida que nós guardamos a doutrina. Cremos na doutrina, aceitamos a doutrina de Cristo, que é a doutrina mais importante das Escrituras.
A cristologia, a doutrina a respeito de Cristo, é o alicerce das Escrituras, é o centro das Escrituras. E nós não podemos abrir mão dos ensinos acerca de Jesus. Não podemos abrir mão da nossa fé em Cristo, daquilo que nós já aprendemos e recebemos de Jesus. Precisamos crer que Jesus é o unigênito do Pai, que Ele é o único Deus, que Ele é o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, o Deus conosco, Emanuel, que desceu do céu e veio ao nosso encontro para morrer em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. Aqueles que não creem nessa verdade, eles não permanecem e não têm Deus. Mas aqueles que permanecem na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. É importante, meus irmãos, nós nos apegarmos à doutrina, à palavra de Deus. A doutrina é importante, ela é necessária para o fortalecimento da nossa fé. Nós precisamos conhecer as Escrituras, precisamos prosseguir no conhecimento de Jesus. E durante esse processo nós vamos aprendendo a como ser e como viver de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com as Escrituras. No nome de Jesus, que a sua fé seja clara a respeito de Jesus. Que você não tenha dúvida sobre quem é Jesus na sua vida. Que você possa defender a fé em Cristo com autoridade, com ousadia, com coragem. Defenda a sua fé em Cristo Jesus. Não abra mão das suas convicções a respeito de Jesus. Permaneça firme. A gente só pode ou consegue permanecer firmes em Cristo à medida que nós vamos estudando as Escrituras, conhecendo a sua beleza, aprofundando na verdade e a cada dia vendo o que essa verdade tem a ver com a nossa vida. Que Deus abençoe sua caminhada, que você seja alguém que ama as Escrituras, que ama a verdade, que você venha defender o Evangelho de Cristo, a verdade sobre Cristo, que você não abra mão da sua fé em Jesus, para que você não se perca no caminho e se distancie da graça, da misericórdia, daquilo que Deus tem preparado e reservado para a sua vida e para a sua caminhada. A doutrina é importante, ela nos fortalece. A doutrina nos coloca em conexão, em intimidade com o Pai e com o Filho. Então é importante nós conhecermos as doutrinas, principalmente essa doutrina tratada aqui pelo apóstolo João, que é a doutrina da cristologia, a doutrina a respeito de Jesus, quem Ele é, o que Ele fez, o seu papel aqui no mundo, na nossa vida. Tudo isso são coisas extremamente importantes que nós não podemos abrir mão jamais. Deus abençoe sua vida. Na próxima semana, se Deus permitir, nós continuaremos a série A Segurança do Cristão e vamos iniciar o estudo da terceira carta do apóstolo João. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, a Tua palavra que alimenta o nosso coração, fortalece a nossa fé. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor, nos dê firmeza na doutrina, que possamos conhecer, ó Pai, a Tua palavra a cada dia, que o nosso coração esteja sempre voltado para as coisas do Senhor e que nós possamos permanecer, ó Pai, no Senhor todos os dias. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a Tua verdade, para que vivamos dias melhores, para que possamos testemunhar para as pessoas quem o Senhor é e todo o poder e graça que podem vir das Tuas mãos, da Tua manifestação. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. É que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, na próxima semana nós estaremos de volta nesse mesmo horário. Tenham todos uma excelente noite e um bom descanso e até logo.